Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 28, verso 1. Atos 28. Aqui o apóstolo Paulo, ele está em Roma, na ilha de Malta. Ele era aqui um prisioneiro. Meditaremos sobre uma das grandes experiências vividas pelo apóstolo Paulo, esperando em Deus dele falar contigo nesta noite. Caso você tenha achado, te peço a ficar de pé, em reverência ao Senhor, nós possamos juntos ler a palavra de Deus. Verso 1 diz assim a palavra de Deus: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por este tempo, por esta noite chuvosa, sim, Deus, mas que tu permitiste que o seu povo chegasse até a tua casa, Pai. Queremos receber de ti desta noite direção, Pai, para a vida de cada um aqui presente, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas a tua vontade para cada um de nós, Pai. Usa-me, Pai, como canal nesta noite para falar não a minha vontade, mas aquilo que tu queres para a vida desta igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Primeiramente, eu quero começar esta mensagem dizendo que eu me sinto muito confortável de estar aqui, porque além de ser uma igreja muito acolhedora, muito carinhosa, muito amorosa, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, ou seja, tem o mesmo amor que eu tenho aqui também muitos amigos, né? Conheço a maior parte da equipe de louvor, tenho o Renato, aqui o Renatão, que sempre esteve comigo no Ministério de Homens lá na nossa igreja, domingo após domingo, tem o Diácono Gideon, e tenho aqui uma série de outros que se eu for relatar aqui, são dezenas dele, e por isso eu me sinto muito confortável no sentido de falar sobre esta palavra, sobre meditar com você, porque é uma palavra que fala sobre o trabalho ministerial, que fala sobre o serviço diaconal, que fala sobre o corpo de obreiros da igreja, que fala sobre os trabalhadores de ministérios. Mas pastor, vai tratar desse culto no domingo à noite? Sim, é um momento apropriado de nós entendermos para nós aqui, para mim, para você, para a igreja de Nova Vida em Tribobó, qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós nesse momento, o que a igreja de Tribobó tem para fazer no meio dessa comunidade, nesse tempo de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta crise, por que não dizer, porque é exatamente isso que nós vemos aí ao nosso redor. As estatísticas apontam um envolvimento muito pequeno do povo da igreja, da membresia, daqueles que estão aqui semana após semana na casa de Deus. Tem um livro chamado O Corpo, que ele foi escrito por George Gallup. Na verdade foi uma pesquisa feita por Gallup e Coulson. São pesquisadores que participaram de pesquisas inicialmente nos Estados Unidos e depois vieram aqui para o Brasil também. E o IBGE, junto com eles, chegou à seguinte conclusão: vocês sabiam que mais de 50%, mais da metade do povo gonçalense, daquele que mora aqui em São Gonçalo, assiste a pelo menos, ouve ou participa de um culto por semana em uma igreja evangélica? É um número muito grande, né? Ou seja, não somos só nós, temos um povo aí fora também participando das reuniões, ouvindo a palavra de Deus, mas diz a pesquisa do IBGE que apenas
comprometidos com a casa de Deus, que se envolvem, que servem, que participam dos desafios, que fazem parte de um ministério, de um departamento, de um corpo de obreiro, de uma diaconia, é apenas 10% desse povo. Mas, meu Deus, quer dizer então que nós temos apenas aqui, servindo ao Senhor, de uma forma comprometida, apenas 10%? Bom, isso é o que dizem as pesquisas. Talvez aqui tenha um número menor ou maior, eu não sei. Mas o que sei é que Deus me direcionou a tratar disso aqui nesta noite, porque Deus quer que nós sejamos, sim, espiritualmente comprometidos com a casa de Deus. Eu posso ouvir um amém? Gallup ainda registrou outro dado que também é muito importante e preocupante, ou seja, apenas 25% desses que nós falamos envolve-se, ou seja, são dizimistas fiéis com a casa do Senhor. Ou seja, muitos crentes estão buscando apenas, vem à casa de Deus para pegar sua bênção, para receber uma palavra, para ter uma direção, para realizar seus projetos, seus sonhos, mas não tem um real compromisso com o Senhor, sentem-se à vontade como meros espectadores. Temos visto isso no nosso meio. E Deus quer mudar isso, Deus quer falar contigo, Deus quer trazer à tua memória algo de diferente nesta noite sobre o reino de Deus. Esta mensagem tem como objetivo incentivar-nos aos desafios, a participar desse momento difícil que a vida desta igreja vive, mas é um momento difícil, sim, mas um momento de tratamento, um momento de possibilitar o ressurgimento daquilo que Deus já vinha fazendo aqui de uma forma linda. Se hoje temos um problema, se hoje temos uma dificuldade, se o pastor Adriano, por algum motivo, hoje não pode estar aqui, nós possamos ser um corpo firme, a ponto de manter essa igreja servindo a Deus e também a ponto de nós acompanharmos o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso irmão, a ponto dele também ser abençoado. Esse é o nosso desejo. O meu desejo é que Deus trabalhe na vida dele, eu acredito que o seu também. O desejo do bispo Robson é que haja transformação, recuperação, cura, e que logo possamos ver a sua vida restaurada, a sua família sarada, o seu ministério em pronto crescimento. Deus é quem sabe, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus está procurando homens e mulheres exatamente assim. E o texto de Atos 28, de 1 a 6, ele antecede uma das grandes experiências vividas pelo apóstolo Paulo. Talvez esse momento seja também na tua vida uma grande experiência, talvez esse momento seja também na vida do pastor Adriano algo a mudar toda a trajetória, toda a história dele. Não sabemos, mas Deus sabe. Mas para isso a gente tem que entender o que está acontecendo. Aceitar, clamar, orar, ajudar, apoiar. Porque é um momento de tempestade, é um momento de tormenta, sim, mas é um momento de crescimento também, de conhecimento. Durante a viagem, uma forte tempestade se abateu sobre eles. Talvez você esteja nesta noite aqui triste, falando, também estou abatido com isso tudo, também estou sofrendo. Como está o meu pastor? Como é que está o Adriano, a Ana Paula? Mas no auge da tormenta, um anjo do Senhor disse a Paulo que todos se salvariam. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Pastor, mas pode todos se salvar? Pode, mas e aqueles que saíram vão voltar? Mas e o pastor Adriano vai se levantar? Mas aqueles que se espelhavam, estavam aqui em função, em prol da sua liderança, vão encontrar você como líder, o seu ministério, a sua função aqui. Um anjo do Senhor disse a Paulo que todos se salvariam. Mas por que todos se salvariam? Porque Paulo precisava chegar a Roma.
E tudo aquilo que estava projetado na vida dessa igreja, ela vai acontecer, porque Deus quer que aconteça. Porque já estava projetado no coração dele, todos os projetos, todos os sonhos, todos os presentes que Deus já falou, no seu coração, todos eles vão acontecer. Independente de quem esteja aqui, independente do que está acontecendo, você precisa chegar aonde Deus prometeu que você chegaria. Deus não é homem para mentir. O navio encalhou e destroçou-se parcialmente. Mas todos os ocupantes, todos, cansados, exaustos, molhados, com fome, com frio, todos eles foram salvos. Em nome de Jesus. Deus conta com você, Deus conta com o teu apoio, Deus conta com o teu entendimento, independente de quem esteja aqui, pode ser eu, o Bispo Robson, pode ser o pastor Derossi, o pastor Renato. Deus conta com você. Domingo que vem nós começaremos a tratar de alguns assuntos pela manhã, e Deus conta com você aqui. A tua presença é fundamental, a sua participação é importante. O navio encalhou, talvez, destroçou-se, talvez você esteja ferido, talvez você esteja machucado, talvez você esteja triste. Mas Deus falou que todos se recuperariam e se salvariam. E aqui começa a experiência de Paulo. E talvez aqui comece também a tua experiência. Só depende de como você vai tratar esse momento, esse tempo em que essa igreja vive. Os náufragos foram recebidos pelos habitantes da ilha de Malta. E o texto nos diz que os habitantes acolheram e abrigaram a todos. Eu creio que esta igreja tem a condição de acolher a todos que aqui chegarem por causa de você, por causa da sua vida, por causa do seu abraço, por causa do seu envolvimento nas coisas de Deus aqui nesta igreja local, nesta congregação. Eles acenderam uma fogueira e observaram aquele grupo de náufragos. Vamos acender a fogueira do Espírito Santo de Deus. Vamos ser tocados pelo Senhor, pelo fogo do Espírito, a fazer mais do que nós temos feito. Nós podemos fazer isso. Não basta que queiramos. Em determinadas situações, como essa aqui que nós estamos vivendo hoje, o mundo, aquele que está lá fora, ele está olhando para mim e para você. Ele está olhando exatamente de que jeito nós vamos tratar essa situação, em qual condição nós vamos tratar esse assunto, de que forma nós vamos apoiar a igreja, de que forma nós vamos resolver tudo aquilo que precisamos resolver, de que forma que nós vamos apoiar o nosso amigo, o nosso pastor Adriano. É isso que precisamos, é isso que Deus quer, porque as pessoas lá fora estão olhando para nós, e estão vendo se nós vamos conseguir vencer esta crise. Mas eu garanto a você que isso só depende de você. Isso só depende da nossa unidade. Só depende da força que nós temos como igreja. De nos darmos as mãos agora. De caminharmos juntos. De vencermos isso. De ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados. Quando você sai da sua casa, quando você coloca o seu terno, quando você pega a sua Bíblia, quando você vem caminhando para a igreja, por mais que você não perceba, pessoas estão de longe da sua casa, da sua janela, da esquina de um bar, olhando para você, e vendo exatamente como você vem caminhando para a casa do Senhor, ou seja, você é um exemplo para aquelas pessoas. Você é a palavra de Deus para aquelas pessoas. Você é a face de Jesus através das suas atitudes. Deus quer usar você, seu exemplo, sua vida. Deus quer que nesse momento de tempo difícil, de crise que a gente sabe que existe, profissional, financeira, Deus quer que as pessoas que estão olhando para você saibam exatamente como você vai sair dessa crise. Pessoas no trabalho, onde há aquele esquemazinho lá no trabalho,
Alguns tirando 10%, algum desviando uma peça, algum vendendo mais caro, algum vendendo 10, entregando 8, não sei bem como, mas as pessoas estão olhando, como é que aquele ali não faz isso? Como é que ele consegue suportar isso tudo? Como é que ele consegue ser tão fiel? Deus quer usar a sua vida, a sua fidelidade, a sua postura para abençoar outros. Bancos aqui estão vazios, mas por enquanto, porque eles podem e eles estão aqui para ficar cheios, para que pessoas sejam salvas, resgatadas, para que a tua família, para que a tua vizinhança, para que a tua parentela possa ter acesso à palavra de Deus. Como é bom, no momento de crise, de medo, de luto, de choro, sairmos da nossa casa, chegarmos na igreja, orar ao Senhor, louvar, ouvir um louvor, como esse que ouvimos aqui, ouvir uma palavra de direção, que ao sairmos daqui, amanhã, a gente possa caminhar com força, com vontade, com a sabedoria que vem dos céus. Se não tivermos isso, não temos como vencer. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer o que fez Paulo aqui. O que ele fez? Ele tomou uma iniciativa. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, ele ajuntou e jogou à fogueira. Uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe a mão. Gente, ele tinha tudo para ficar no canto dele. Ele estava preso, humilhado, vigiado. Mas o que ele fez? Ele saiu colhendo gravetos e jogou na fogueira. Ele aumentou o fogo. Não importa a situação, não importa a luta, não importa as dificuldades, eu já vivi isso também. Lutas que eu falava, gente, não tem mais jeito. Mas a solução para tudo isso foi o que? Se envolver com a obra de Deus, estar na casa do Senhor, me comprometer com os meus irmãos, ao serviço do reino, ocupar a minha mente com as coisas de Deus, e assim ser abençoado. Após o esforço para chegar à praia, todos estavam exaustos e fracos. Talvez você esteja exausto nesta noite, fraco, desanimado. Mas esses homens também estavam, Paulo também estavam, mas Paulo fez diferente. Peça a Deus forças para fazer também diferente. O mais importante naquele momento era ficar junto ao fogo para secar a roupa e o seu coração, aquecer o seu coração. E é isso que eu quero falar com você agora. O que será de mais importante para a sua vida? O que será que você tem que fazer nesse momento para aquecer o seu coração, para blindar a tua vida, para blindar através do teu apoio o pastor Adriano, os ministérios dessa igreja, o serviço no qual essa igreja se coloca a fazer nesse local em Tribobó. Comece a perguntar a Deus, Deus, qual é a tua vontade para mim nesse momento? Percebendo a necessidade de manter o fogo aceso, Paulo saiu em busca de gravetos. Saia em busca de gravetos, saia em busca de soluções, saia em busca de forças para fazer ainda mais do que você fazia. Saia em busca de pedir a Deus discernimento. Me ajuda, Deus, a lidar com isso, com essa situação, com esse momento, com essa confusão. Talvez alguns aqui não estejam nem entendendo o que está acontecendo, ou talvez alguém esteja vivendo um momento na sua vida que não está entendendo o que está acontecendo. Saia em busca de gravetos. Mas o que é isso, pastor? Sair em busca de gravetos é você sair daquela depressão, daquela posição desanimada, daquele quarto escuro, daquele medo, daquela síndrome. É você buscar forças em Deus e começar a se movimentar, a fazer alguma coisa. Mas o que, pastor? Comece a perguntar a Deus, porque é Ele quem vai falar contigo. Eu não conheço todo mundo aqui, não conheço as lutas, mas eu sei que nesses momentos em que eu vivi lutas, crises, choros, dor, sofrimento por causa dos meus pecados, da minha carne,
foi aonde eu quis mais me envolver. Teve dias a minha esposa falar, é melhor você colocar lá um colchonete lá na igreja, porque o tempo que você pode, você está lá, mas era o tempo que eu precisava servir ao Senhor, ou seja, me movimentar na sua obra, para sair da condição tão inapropriada que eu já estive em algumas fases da minha vida. Naquela situação, para Paulo, o calor, ele era essencial para reativar as forças de todos, ou seja, ele não estava se preocupando só com ele, só com as suas dores, só com os seus sofrimentos, não, ele estava se preocupando com todos ao seu redor, ou seja, na sua casa, alguém que depende de você, na tua vizinhança, alguém está olhando para você, e por isso você não pode parar, talvez os seus filhos, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez os seus pais, talvez alguns colegas estejam olhando para você, e esperando ver de você uma reação. Aquele ali é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, ele vai fazer alguma coisa, Deus vai direcioná-lo, pessoas dependem de nós, e não é só do pastor, é de você. Muitas das vezes vocês chegarão a lugares onde o pastor não conseguirá chegar, por causa da intimidade, da comunhão, da unidade. Então seja usado por Deus. Será que você agiria como Paulo aqui, preso, algemado, humilhado, envergonhado? Se colocou à disposição de aumentar o fogo. Você pode estar desempregado, você pode estar com as suas contas atrasadas, você pode estar doente, você pode estar sofrendo, seu coração pode estar apertado. Eu não sei bem exatamente o que você sente nesse momento, mas eu sei que pessoas podem ser abençoadas através da sua vida. Como é bom quando o pai, mesmo numa luta grande, vivendo uma tribulação, uma dificuldade, ele pega a sua esposa, põe atrás aqui, protege ela pega os filhos, ele pega os filhos e coloca aqui, e se coloca à disposição de protegê-los. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de você, diácono, de você líder, de você obreiro, de você voluntário de ministério nessa noite, na vida da igreja. Deus quer que você seja um catador de gravetos. Depois de uma viagem cansativa e conturbada, será que você teria fôlego para cumprir a vontade de Deus, como Paulo fez aqui? Mas pastor, eu estou vivendo um tempo de tantos desafios, de contratempos, de dificuldades, de desânimos. Mas Deus nesta noite quer manifestar sobre a sua vida, e eu quero profetizar isso. Deus nesta noite quer manifestar na sua vida ânimo, esperança, confiança, força, para que você possa vencer essas dificuldades, esse tempo, essa crise que você possa estar vivendo. Ou seja, Deus nesta noite quer que você comece a apanhar gravetos, sim, para manter o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não desanime, não fique pelo caminho, não desista. Em Provérbios 26:20 lemos assim: sem lenha a fogueira se apaga. Que nada, que nenhuma luta, que nenhum desânimo possa apagar nenhum dos teus sonhos, nenhum dos teus projetos, que nenhum desafio, que nenhuma dor, que nenhuma traição, que nenhum pecado, que nenhuma vergonha, que nenhuma possa apagar aquilo que Deus já falou com você no íntimo do seu coração e na sua vida. Quando o fogo se apaga, todos sofrem. Agora eu quero chegar mais perto de você nessa palavra. Tudo que foi feito aqui nesses 7 anos de vida desta igreja, que já viveu outras lutas grandes tão quanto estas,
tudo aquilo que Deus fez, todo o fogo do Espírito Santo, porque essa é a casa dele, esse é o reino dele, esta é a igreja dele, ou seja, é o fogo do Espírito Santo presente aqui mesmo. Vai se apagar? Isso só depende de você, porque eu sozinho, o bispo Robson, o pastor Deroci, o pastor Renato sozinhos, nós não vamos conseguir. Isso depende de você, de cada um aqui. Dá um pouquinho da sua força, da sua fidelidade, da sua lealdade, do dom, dos talentos que Deus te deu, da sua boa vontade, para que o fogo não se apague. Pastores, diáconos, obreiros, líderes, estão desanimando, estão ficando pelo caminho. Tem dias que eu chego no conselho de pastores e falo assim, gente, eu vim aqui para pegar um renovo, mas eu olho para a cara de alguns pastores e falo assim, gente, esse cara já morreu e não enterraram. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas é exatamente assim que a gente tem visto as pessoas. É exatamente assim que eu chego em um departamento, numa empresa, num comércio, numa loja, que não está vendendo o que vendia, que não vende, que não fatura o que precisa para pagar as suas contas. E é exatamente assim que eu vejo as pessoas. Eu sei que está difícil para mim também. Não há um aqui nessa noite que não tenha pesado na sua vida financeira diante dessa crise, diante dessa confusão toda que a gente tem visto no mercado financeiro, dessa vergonha desse governo, desse país que nos deixou em uma situação muito difícil. Mas eu louvo a Deus que o seu povo tem sido honrado. Está difícil, mas Deus tem honrado. Quem estava desempregado está abrindo comércio. Olha a bênção aí. Está difícil, mas Deus permanece e diz, continua firme. Tem pessoas aqui que estão abrindo empresas de prestação de serviços, ou seja, trabalhava para uma empresa, mas de alguma forma o cara conseguiu abrir uma microempresa e está servindo naquela área que ele conhece, e está tendo retorno, talvez não o retorno e a tranquilidade que teria, mas Deus não desamparou. A obra de Deus está precisando urgentemente de catadores de gravetos. Deus quer dizer para você que tem muita gente lá fora com fome, tem muita gente com frio, tem muita gente cansada, e você é a igreja que vai acolher esses. É a tua vida que Deus quer usar. É a tua família que Deus quer usar. É o teu ministério, é o teu dom, é o teu talento. Porque muitos chegam à igreja para aquecer a alma e o espírito, mas em alguns lugares não estamos encontrando mais o fogo do Senhor, aquele ânimo. Que bênção foi chegar aqui hoje pela manhã e agora pela noite e ser recebido com abraços, com sorrisos, com apertos de mão verdadeiros, com conta comigo. Que bom te ver, meu amado. Que alegria você estar na casa do Senhor. Como isso é importante. Por trás o cara pode estar destruído, mas isso é importante para aquele que está cansado, com fome, com frio. Estou certo que Deus vai te abençoar também. Você é o fogo aceso. Você é o fogo aceso, independente da sua discordância, independente da sua insatisfação, da sua falta de entendimento do que nós estamos vivendo e falando aqui nesta noite, mas você tem que se lembrar que você é o fogo aceso do Espírito Santo de Deus. Essas paredes aqui, sem eu e sem você, nada representam. A igreja de Nova Vida em Tribobó é você. É a sua comunhão com seus irmãos. São os dons e talentos que Ele separou para você. Eu creio que Deus vai começar, nesse novo tempo, a revelar, a dar, a entregar, a te presentear com novos talentos. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Paulo não ficou esperando que alguém se dispusesse a sair e alimentar aquela fogueira. Quando estamos cansados, presos,
algemados, desanimados, nós queremos deixar que outro faça. Não, aquele irmãozinho lá, aquele diácono lá, aquele pastor, aquele irmão vai fazer. Mas que bom seria que ele tivesse o teu apoio. Que bom seria que você agisse como Paulo e saísse ali catando aqueles gravetos e aumentando o fogo. Eu quero lembrar que ele era um dos prisioneiros, ou seja, ele estava ali sob forte vigilância. No entanto, ele teve, mesmo naquele momento, discernimento de olhar e falar assim, consciência de olhar e falar, meu Deus, todos aqui precisam de mim, precisam desse fogo aceso. Mas sabe por que ele percebeu isso? Porque ele não pensava só nele, pensava em todos. Ele percebeu que todos sofreriam se o fogo ali se apagasse. Volte para sua casa nesta noite, pedindo que Deus reacenda, aumente o fogo na sua vida, o fogo do Espírito Santo. Que você possa chegar na sua casa, mesmo vivendo um problema lá, seja com quem for, orando ao Senhor, entre na sua casa, brigando espiritualmente, clamando, Deus, Tu está comigo, Deus me dá sabedoria para lidar com isso, Deus me mostra como agir nessa situação, porque às vezes gritamos, bradamos, quebramos tudo, mas não fazemos aquilo que Deus quer, e nesta noite Deus quer que faça exatamente isso. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho, pelo seu chefe, por um amigo, por um colega de trabalho. Talvez o seu nome esteja numa lista de possíveis dispensas, rescisões contratuais. Talvez você tenha sido mandado embora e não tenha recebido, porque muitos estão assim. Quem trabalha no Comperj sabe, trabalhava no Comperj, muitos saíram de lá e nada receberam das empresas terceirizadas, estão num sufoco tremendo. Mas o que nos resta é o quê? Clamar ao Senhor, bradar, confiar nele. Essa deve ser a nossa atitude diante dos desafios que a igreja enfrenta. E eu digo igreja, não só a igreja Nova Vida Tribobó, não. Eu digo que a sua família enfrenta, que você enfrenta nesta noite. Eu sei que muitos aqui não sabem nem qual é o próximo passo a seguir dentro dessa luta que você vive. Eu sei que existem pessoas aqui enfermas, já chegaram até ao meu conhecimento, precisando de um milagre de Deus. Talvez o seu marido ainda não esteja aqui, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais. Porque quando estamos na presença do Senhor e somos apoiados por Deus, somos guiados por Ele, nós queremos que os nossos também estejam. Cansaço, fome ou compromissos não podem nos deixar passivamente sentados. Eu falo isso principalmente aos homens, que nós temos uma agenda complicadíssima, é a semana de trabalho. É um curso que temos que fazer de atualização para melhorar a nossa vida profissional. É os compromissos da casa, para aqueles que fazem alguma coisa em casa, né? É o quintal para lavar, é a sujeira do cachorro para tirar, é o banheiro para ajudar a esposa de vez em quando a lavar, é uma louça lá que de vez em quando a gente tem que lavar. Ainda bem que a Priscila não está aqui, senão ela vai dizer, está falando, Deus está falando com ele. Não podemos ficar passivamente sentados. Somos obreiros de verdade. Somos homens e mulheres de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Catadores de gravetos. Levíticos 6,12 diz assim: o fogo do altar de Deus não pode se apagar. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Espero que você entenda o que Deus, nesta noite, começa a querer mostrar a vida dessa igreja, nesse novo tempo, na tua vida. Até que as coisas se estabeleçam, até que essa poeira baixe, até que todos nós sejamos curados.
Mas até que isso aconteça, Deus fala contigo que Ele precisa de você, aqui. Amém? Deus precisa de homens e mulheres segundo o coração dEle. Quanto mais lenha, mais forte será o fogo. Quanto mais fogo, mais poder de Deus, mais milagres, mais maravilhas. Quanto mais fogo, quanto mais comunhão, quanto mais unidade, mais a graça de Deus. Quanto mais pessoas investidas nesse congresso de casais, nesse congresso jovens, nesse jantar de namorados, quanto mais se envolverem com os grupos de vidas, mais milagres acontecerá, mais pessoas serão alcançadas, mais será a força desta igreja, do teu suor. Deus quer libertar pessoas e precisa de você. Quer que você seja o canal, quer que você seja usado, e que o Espírito Santo desperte você para ser um catador de gravetos nessa noite. Eu quero te convocar a ficar de pé. Eu quero orar com você, exatamente sobre tudo aquilo que nós tratamos aqui nesta noite. Vou pedir que você feche os seus olhos e que você comece a ter um tempo com Deus, você e Deus, agora. Sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida como um obreiro, como um diácono, como líder, como um voluntário. O que é que Deus quer que nesse momento seja feito na tua casa, através do seu ministério, através dos seus dons, seus talentos. Porque a palavra de Deus diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O fogo sempre arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O sacerdote aqui nesta noite é você, que a cada manhã você possa reacender a sua lenha, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Quem vai pôr em ordem a sua casa é Deus, através da sua atitude, através do seu compromisso, através da sua fidelidade, através do seu serviço. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e arderá continuamente sobre o altar. Ou seja, o fogo não se apagará. O milagre vai chegar à sua vida, o milagre vai chegar à sua casa, aquilo que você tem pedido a Deus vai chegar à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao seu ministério, à sua vida profissional, à sua vida financeira, ou qualquer outra luta que você esteja vivendo. Eu creio, aleluia, eu creio porque está na palavra de Deus. E por isso, Pai amado, eu te agradeço, Jesus, por tudo que tem acontecido, por mais difícil que seja entender. Eu creio que Tu está no controle, Tu está em todas essas situações, Pai, e a partir de amanhã já veremos o Teu agir sobre a vida dos Teus filhos, diante de cada causa aqui representada, Pai, diante de cada objetivo, Pai, que é objetivo do Senhor sobre nós, Pai. Cuida, Pai amado, da Tua igreja, cuida do corpo de serviço, de trabalho dessa igreja, cuida do pastor Adriano, Pai amado, da Ana Paula e de toda a sua família, Pai. Cuida do ministério deste homem de Deus, cuida, Pai amado, de tudo que o Senhor vai fazer durante a semana aqui na Tua casa, para que domingo que vem, Pai, possamos novamente estar aqui, Deus, para nos organizar, montar estratégias, para que a Tua obra continue, para que a Tua igreja cresça. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai, pois eu sei que o Teu milagre aqui será realizado em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.